Graça e paz. Mais uma vez lanço mão do mesmo texto desses últimos 2 dias, que está em Colossenses capítulo 3, 12, 13 e 14. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se de amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Deus, paz de Cristo, seja o juiz em seus corações, visto que foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Alguns exemplos de obediência a este mandamento. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, diz o texto. Porque, de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos os desígnios, diz Paulo, segundo aos Coríntios, capítulo 2, 10 e 11. Então, o ensino da Bíblia acerca desse mandamento, perdoai-vos uns aos outros, eu digo mandamento porque não é apenas uma sugestão, mas é uma ordem direta, um imperativo, perdoai-vos. A razão por que se espera que perdoemos a quem nos ofende, aos outros, é porque fomos perdoados por Deus. Quando ofendemos e magoamos a Deus, Ele não reagiu com vingança. Pelo contrário, Ele reagiu revelando compaixão, enviando seu Filho a este mundo para morrer em nosso lugar. E, com isso, nos reconciliar com Ele mesmo. Em vez de nos julgar, Deus nos concedeu o dom da vida eterna, que nós definitivamente não merecíamos. Por que Deus nos tratou dessa maneira, esperando-se que tratemos uns aos outros de igual modo? Deus perdoou a nós e aos nossos irmãos, e se nós nos recusarmos, ou quando nós nos recusarmos a perdoar nossos irmãos, nós nos fazemos maiores do que Deus. E este não é um pecado de pretensão que passe desapercebido por Deus. Jesus disse, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial perdoará as vossas ofensas. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará as ofensas. Então, quem recebe perdão de Deus está no dever de perdoar os outros. Esse mandamento possui as seguintes implicações. Perdoar os irmãos não é algo opcional, como eu disse ainda há pouco. Quem foi perdoado está no dever, na obrigação de perdoar. Não perdoar é desobedecer o mandamento do Senhor. Em Levítico 17, 3 e 7 diz assim, tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Quando não perdoamos, estamos andando segundo as nossas próprias regras, e não conforme as regras do Senhor. E já sabemos, como já vimos anteriormente, as graves consequências de não andar de modo como o Senhor deseja que andemos. O perdão que oferecemos deve ter algumas características, quais sejam: precisa ser sincero, sem reservas. Isto é, precisa vir do coração, ouvir do íntimo, como diz Jesus em Mateus 18, 35. Não pode tratar-se apenas de palavras. Precisa vir acompanhado de atitude que demonstre o mesmo tipo de misericórdia que recebemos da parte de Deus. Quem perdoa precisa se dispor a ajudar,
ajudar a quem ofendeu e ser plenamente restaurado, conforme Gálatas 6, versículo 1. Diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um que também não seja tentado. Não pode estar atrelado às nossas emoções. É, acima de tudo, um ato de nossa vontade soberana. Temos que perdoar um irmão tantas vezes quantas ele pecar, tantas vezes quanto for necessário, independente de como estamos nos sentindo. Perdoar não quer dizer que a ofensa, a ferida causada seja completamente esquecida. Quer dizer que, quando lembrarmos, serão tratados sem ressentimento, sem mágoa e sem nenhum desejo de vingança. Os cristãos devem reconhecer os seus erros, admiti-los e confessá-los. E o mandamento que estamos analisando, a perdoar uns aos outros, nos diz que devemos perdoar mesmo quando estamos diante de pecados ainda não admitidos nem confessados pelo outro. Chamaria isso de uma espécie de perdão por antecipação. Quando não perdoamos, nós contribuímos para que a comunidade na qual vivemos fique enferma, além de quando não perdoamos, nós contribuímos para que a comunidade na qual vivemos fique enferma, além de prejudicarmos o nosso testemunho diante do mundo que nos observa atentamente. A falta de perdão gera raiz de amargura, e dessa raiz brota o ódio, o ressentimento, as dissensões, as facções, os partidarismos, as contendas e, por fim, todo tipo de atitude que provoca divisão, que deve ser evitado para o bem comum da comunidade. Onde não há perdão, não existem desejos de fazer crescer a comunhão, nem desejo de servir uns aos outros. Por outro lado, onde existe um espírito perdoador, o amor mútuo é fortalecido e todos trabalham em paz e harmonia e a comunhão cresce. Quando a igreja vive em paz, seu testemunho é fortalecido e o perdão e a reconciliação que Cristo oferece tornam-se manifestos a todos. Que Deus nos ajude a compreender a dimensão e a forma radical desses mandamentos e nos conceda a graça de andarmos segundo Ele mesmo deseja. Andar de acordo com as regras dEle, abandonando as nossas próprias regras. Nós dependemos de sermos obedientes ao mandamento dEle. Aí nós conseguiremos estar mais próximo daquilo que Ele deseja para todos nós. Que Deus nos ajude nesse sentido. Que sejamos cumpridores daquilo que Ele ordena na Sua palavra. Perdoai-vos uns aos outros não é uma opção, é um mandamento. Que possamos, de fato, conseguir cumprir o que Deus mandou. Senhor nosso Deus, toma nossa vida em Tuas mãos, porque nós queremos ser mais semelhantes a Ti a cada dia que passa, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.